Bom dia, amigos. Prazer estar participando com vocês neste culto, nessa manhã de sábado, um sábado frio, um sábado com muitas coisas diferentes acontecendo por aqui. Não sei se vocês repararam, todos estão participando aqui com o coletinho da ASA. A gente está aqui com a roupa de guerra, a roupa já preparados para terminando a nossa transmissão, nosso culto, irmos em direção à igreja. Mas antes de partirmos para a ação, nós precisamos abrir a palavra, nós precisamos estar alicerçados naquilo que é a vontade de Deus. Então, eu convido você, mais uma vez nesse momento, a fechar seus olhos, você que está com a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Querido bom Deus, ao abrirmos agora a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos mostrando aqui qual é a Tua vontade, o Teu plano para a nossa vida, neste sábado e nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve, talvez em algum momento, alguma intercorrência no meio do culto, no meio do sermão e precisou sair mais cedo. Houve alguns sermões que eu preparei e se você tivesse saído no meio do sermão, você ia ter entendido a coisa toda errada. Você precisava ficar até o final. E é bem interessante que realmente, às vezes, quando a gente está desenvolvendo uma pregação, desenvolvendo uma mensagem, a gente vai construindo uma ideia e conforme a gente constrói essa ideia, as coisas vão ficando mais claras, vão fazendo sentido e geralmente no final a gente faz aquele arremate para fechar a ideia, para fazer a aplicação prática, para fazer o apelo, o convite para quem está ouvindo o sermão. Então hoje eu quero que você continue conosco até o final, hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas a mensagem ela é para o seu coração e para o meu coração também. E isso que acontece muitas vezes com os pregadores hoje, poderia ter acontecido com Jesus também nos seus dias. O Evangelho segundo Mateus é um evangelho que contém ali os grandes discursos de Cristo ou sermões de Cristo. Por exemplo, o Sermão da Montanha você encontra ali a partir do capítulo 5. Mas um sermão que é muito conhecido também, e ainda mais no contexto, hoje tivemos aqui a lição da Escola Sabatina falando sobre a volta de Jesus, é o sermão do capítulo 24 de Mateus. Mas não é só o 24 e 25. Se você tem a sua Bíblia aí, convido você a abrir comigo ali para nós darmos uma olhada rápida nesse sermão de Jesus e para nós ficarmos atentos para percebermos como Jesus constrói a sua mensagem e como ele fecha esse sermão fazendo o seu apelo ali no final. Bom, capítulo 24 começa com a cena de Jesus e os discípulos saindo do templo e o sermão acontece nesse contexto. Os discípulos olhando para o templo maravilhoso, bonito ali, aquelas pedras claras, todas polidas, e aí Jesus olha para aquele local e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. E os discípulos começam a ficar curiosos, intrigados, o que vai acontecer? E ali, no capítulo 24, verso 3, diz que quando estavam assentados no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aqui Jesus começa a responder e explicar para eles o que aconteceria, dando uma resposta dupla, falando sobre o que aconteceria com o Templo de Jerusalém e também como aconteceriam os últimos eventos antes da sua vinda. E você conhece esse sermão, esse é um sermão muito estudado por nós. Começa dizendo aqui que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Verso 6 diz que haveriam guerras e rumores de guerras. Verso 7 diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Aqui nós encontramos sinais na natureza mostrando que a volta de Jesus estava próxima. Se você avança ao verso 29, Jesus diz que o sol se escureceria, a lua não daria sua claridade, as estrelas iriam cair do firmamento e os poderes dos céus seriam abalados. Vários sinais da natureza. E como nós somos rápidos para observar os sinais da natureza e os sinais no mundo político. Se você prestar atenção, parece que nos últimos anos nós temos vivido intensamente esses sinais. Temos tido pandemia, terremoto,
furacão, inundação, pestes, reino contra reino, tensão política. E quando a gente passa por esses momentos, a nossa tendência é voltar novamente para a Bíblia para querer saber o que vai acontecer, como as coisas vão findar nessa história. E o grande desafio que nós temos quando a gente começa a estudar esses temas é nós ouvirmos o sermão de Jesus até o meio do capítulo 24 e nós sairmos do sermão dele no meio da mensagem e não pegarmos o final da mensagem. Porque o sermão de Jesus sobre os últimos acontecimentos, ele não termina com a explicação dos sinais, ele não termina com a explicação do que aconteceria em Jerusalém. Jesus ele finaliza o seu sermão contando 4 parábolas. E essas parábolas, elas nos mostram não o que vai acontecer, mas nos mostram o que nós precisamos estar fazendo quando Jesus voltar. O fato é que a Bíblia diz aqui que o dia e a hora ninguém sabe, por isso nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos, preparados a todo momento. E esse preparados a todo momento é importante porque nos mostra não somente o que precisamos saber, mas o que precisamos fazer. O que nós precisamos estar fazendo. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ainda no capítulo 24, ali no finalzinho do capítulo, temos a parábola do servo fiel e do servo mau, no verso 45. Ali diz que um senhor, ele ia sair para a viagem e ia deixar encarregado ali um servo cuidando dos demais servos. E o verso 46 diz, feliz é aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, encontrar o servo cuidando dos seus conservos, cuidando daqueles que estão ao seu redor. O verso 48 diz, mas o que acontecerá com o servo sendo mau se disser consigo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados? O que vai acontecer com ele? O Senhor virá em dia que não espera e hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que essa parábola está nos mostrando é que nós não podemos perder de vista a brevidade da volta do Senhor Jesus e começar a viver como se ele não fosse voltar. Quando a gente vê a igreja ali no capítulo 2 de Atos, vivendo de maneira que eles compartilhavam o que tinham, viviam em comunidade, ajudavam o próximo e a cada dia Deus ia acrescentando àquela comunidade mais pessoas que vinham atraídas pelo Evangelho. Muitas vezes a gente corre o risco de dizer, eles viviam assim porque eles achavam que Jesus ia voltar em algumas semanas. Mas o fato é que quando a gente para entender que a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, talvez nós deveríamos estar vivendo também como se Jesus fosse voltar em algumas semanas, em alguns dias. Não deveria ser diferente para nós. Nós não podemos perder de vista a brevidade da volta de Jesus. O segundo ponto, parábola das 10 virgens, capítulo 25. Ali conta que essas 10 virgens estavam esperando a vinda do noivo para a celebração do casamento. E a espera se esticou, demorou, as luzes começaram a terminar o óleo que mantinha-as acesa, e agora o noivo chega e apenas metade delas tinha azeite suficiente para continuar abastecendo a sua lâmpada. O azeite aqui é sim um símbolo do Espírito Santo, mas também de maneira muito especial. O azeite é aquele que acende a luz, e a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz é a palavra de Deus. O povo de Deus que aguarda a volta de Jesus precisa de maneira ativa estar estudando a palavra de Deus e também cheio do Espírito Santo. Terceira parábola que temos aqui, parábola dos talentos. Aqui diz que o Senhor deixou talentos com os seus servos e aqueles servos, eles tinham que usar aqueles talentos, de maneira que aqueles talentos eles fossem úteis e se multiplicassem. Porém, um daqueles servos, ele com
receio de não usar direito o seu talento, porque tinha apenas um talento. Ele resolve enterrar esse talento e não usar aquele talento. E ele deixa aquele talento escondido, e quando o Senhor volta e pergunta assim, o que você fez com o talento que eu te dei? Ele fala assim, está aqui, Senhor, está de volta. O Senhor me deu um, está devolvendo, o Senhor é severo, podia me cobrar demais, eu talvez não ia conseguir. E aquele servo ele é repreendido, ao passo que os outros que usaram, aplicaram e desenvolveram, eles recebem mais responsabilidades no reino. O que a gente aprende aqui nessa terceira parábola é que enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós precisamos usar os talentos que Ele nos deu. Os dons que recebemos, eles não são para nós guardarmos. Não podemos ter medo de usar os dons que Deus nos deu. Não podemos nos acomodar apenas assistindo os outros usarem os dons que eles têm. Cada um de nós tem uma parte e precisamos estar ativamente usando esses dons, esse talento que Deus deu para cada um de nós. E, finalmente, quando nós chegamos no final do capítulo 25, o fechamento do sermão de Jesus, ele conta a parábola do grande julgamento. É interessante que no capítulo 24, ali no verso 30, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Uma expressão que Jesus gostava muito de usar para se referir a si mesmo, uma expressão messiânica, que mostra ali a natureza humana de Jesus Cristo, né? Do Deus encarnado. E aquele que aparece nas nuvens dos céus, aqui no capítulo 25, verso 31, diz que o Filho do Homem, quando ele vier em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Essa aqui também é uma parábola. E aqui a gente percebe que quando Jesus voltar, existirão dois grupos de pessoas apenas sobre a terra. E quem fará a divisão de quem é quem, não somos nós, não é a igreja, não é o pastor, não é o ancião, não é o diácono, não é o membro zeloso. Quem distingue quem é o Senhor Jesus na sua vinda. E aqui é apresentado para nós dois grupos, e fica claro que na sequência qual é a diferença entre os dois grupos. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um sermão que Jesus faz sobre os últimos acontecimentos, e nesse sermão, agora Jesus está caminhando para o encerramento, para o final, o fechamento, o apelo, explicando o que nós precisamos estar fazendo quando Jesus voltar. Precisamos cuidar bem dos nossos irmãos, não perdendo de vista o breve retorno. Precisamos estar cheios do Espírito Santo e firmados na palavra de Deus, que é a luz. Precisamos estar usando os nossos talentos. E o final do capítulo 25 nos mostra a última coisa que nós precisamos estar fazendo. E aqui o verso 34 continua dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um forasteiro, eu era um abrigado e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo, me visitaram. Preso e foram me ver. E então aqueles justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o Senhor dirá: em verdade lhes digo, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Sempre que o fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
Jesus considera a raça humana como seus irmãos e irmãs. Jesus se fez um de nós, se fez carne e osso, viveu aqui neste mundo, enfrentou as lutas que nós enfrentamos, as dores que nós sofremos, o frio, a fome, a sede. Ele passou por tudo isso. E é por isso que ele se compadece de seus irmãos. É por isso que Jesus, ele diz, quando você ajuda alguém que está em necessidade, quando você ajuda alguém que está com fome, com sede, nu, alguém que está precisando de abrigo, você está fazendo isso ao meu pequenino irmão. Mas você está fazendo também isso a mim. Você está fazendo isso a mim. Eu queria compartilhar com vocês alguns pequenos trechos do livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White comenta sobre esse sermão de Jesus. É interessante, se você for ao Desejado, você vai perceber que existe um capítulo, o capítulo 69, que é o capítulo que fala sobre os sinais da vinda de Jesus. É o capítulo 24 até a metade. Mas depois existe um capítulo inteiro separado para falar sobre a aplicação do que nós precisamos estar fazendo. E aqui o título é Responsabilidade Social e Espiritual. Veja que fantástico. Todos quantos nasceram na família celestial são, em sentido especial, irmãos de nosso Senhor. O amor de Cristo liga os membros de sua família, e onde esse amor se manifesta, a filiação divina se revela. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqueles que Cristo elogia no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram os princípios divinos. Eles foram uma bênção para outros que os cercavam. O amor de Cristo, porém, não se limita a esse grupo. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família terrestre. Ele é o Filho do homem e, assim, um irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não devem se sentir separados do mundo que se perde ao seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade, e o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma forma que dos santos. Você é tão irmão do seu vizinho que talvez tenha crenças completamente diferentes, da pessoa desconhecida que você esbarra no ônibus, quanto você é irmão daquele que senta ao seu lado na igreja. O Salvador deu a sua preciosa vida para estabelecer uma igreja capaz de cuidar de pessoas aflitas e tentadas. E então, ela finaliza o capítulo dizendo: o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. A gente está vivendo nesse momento uma oportunidade que, na verdade, nós sempre tivemos ao nosso alcance. Nós sempre tivemos a oportunidade de ajudar pessoas em situação de dificuldade, pessoas passando fome, passando necessidade. A única diferença é que, nesse momento, devido à crise que nós estamos vivendo, essas necessidades se multiplicaram e se tornaram mais explícitas. Porque muitas vezes elas acontecem dentro da casa, com as portas fechadas, que eu e você não conseguimos ver porque apenas passamos pela rua sem olhar para o lado. Mas hoje ela está escancarada.
Talvez Deus esteja dando uma oportunidade para eu e você repensarmos algumas coisas na nossa vida. Repensarmos como nós estamos vivendo, se estamos vivendo de maneira egoísta, de maneira centrada no eu. Nesse capítulo, Ellen White comenta que tantas pessoas têm tantos recursos, têm tanto, estão ali acomodadas no seu conforto, quando pessoas ao seu redor estão passando por tantas dificuldades, tantas necessidades. O Senhor vai exigir de nós a responsabilidade de como nós gerimos os nossos recursos. Eu quero dizer para você que não é preciso ter muito para ser rico nesse país, para poder ajudar quem está ao seu lado. E nessa manhã, a gente está realizando esse culto aqui, mas com o coração apertado e com a nossa mente lá nos nossos vizinhos, que já estão lá. Já estão lá na rua, já estão lá na lama, limpando as suas casas. A água dos fundos da igreja baixou ontem. E os vizinhos começaram a chegar ali, começaram a se reunir. E nós que estávamos ali trabalhando na igreja não conseguimos ficar parados. Eu quero chamar o Bruno aqui, eu sei que ele está tocando a musiquinha, fazendo fundinho. Mas quando a gente estava ali limpando a igreja ontem, a gente estava com o portão aberto, todas as geladeiras abertas ali, limpando com lava-jato. E o vizinho passou assim, deu uma olhada e falou assim: vocês estão fazendo lava-jato de geladeira? Será que eu posso trazer minha geladeira também? Isso aí despertou, né? A gente, o que está acontecendo aqui ao redor? E a gente saiu ali e o primeiro lugar que a gente se deparou foi com nosso vizinho de lado ali, a mesma parede da nossa igreja, a parede dele. E a gente entrou ali, tanta coisa destruída, né? A lama por todo lado. Começamos a ajudar ele ali, mas quando a gente viu do outro lado da rua tinha mais gente precisando. O Bruno esteve lá. Como é que foi, Bruno? Você chegou a visitar os nossos vizinhos de frente ali, do outro lado da calçada do estacionamento da igreja? Ali é um condomínio, é um prédiozinho de 3 andares. Parece pequenininho, mas ele é super profundo. Ele tem 20 apartamentos térreos. E todos perderam tudo. Alguns estavam arrombados, e eu consegui conversar com algumas famílias, entrei dentro de alguns apartamentos, e a situação é complicadíssima, né? A impressão que se tem é que passou um furacão ali dentro, o que estava na cozinha está na sala, o que era uma coisa só está despedaçada. Então, conversei com a síndica ali, conversei com 3 síndicos ali da nossa rua, né? 2 deles têm apartamentos térreos, um não tinha, então ficou mais tranquilo, né? Mas aí a garagem, quadro de luz, também bastantes problemas, né? Conversei também com uma família, tem um barzinho na frente do estacionamento, né? O bar inundou, mas atrás do bar são 7 casas, todo mundo família, tio, primo, filha, mãe, pai, mora todo mundo junto ali. Todos perderam tudo. Muito lixo, muito lixo. E realmente, muitos deles não vão conseguir fazer o que precisa ser feito sozinhos, né? Eu vi também um outro morador ali, pertinho da igreja também, sozinho, dando um jato no portão. Eram os pais que moravam ali, mas os pais são idosos. E ele é filho único. E eles perderam, inclusive, a casa que era de madeira. Ele falou, vou ter que pôr isso aqui abaixo. Não vou ter coragem de botar meus pais aqui de novo, né? Madeira comprometida, ficou tanto tempo embaixo d'água. E aí eu falei para ele, cara, amanhã nós vamos estar ali, domingo também. Você está fazendo isso aqui sozinho, leva teus eletrônicos ali na igreja, nós vamos lavar, a gente tem lava-jato. A gente vai providenciar uma galera para te ajudar a fazer as coisas aqui. Sozinho tu não vai conseguir fazer muita coisa, né? Ajudando ali os pais que estão em outra cidade, mas ele que vai ter que dar conta de colocar os pais de volta lá, mas para isso ele precisa demolir uma casa e levantar outra. E aí eu tive a fé de falar que amanhã nós estaríamos lá com gente para ajudá-lo, né? Em nome de Jesus a gente vai ter essas pessoas. É isso mesmo. Quando a gente se deparou com essa necessidade, os nossos vizinhos, porque a gente vê muitas coisas acontecendo na cidade, nós temos muitos voluntários espalhados por Porto Alegre, em Canoas, né? Mas quando a gente vê isso que ali do nosso lado também está precisando de auxílio, como que a gente pode apenas ficar do lado de dentro do portão da nossa igreja, limpando a casa,
para ficar tudo bonitinho e não prestar um auxílio para quem está ali do nosso lado. Por isso que a gente mobilizou a igreja para que hoje, a partir do final desse culto, a gente esteja indo até ali o local, todos aqueles que têm condições, preferência jovens e adultos, né? Crianças é um local insalubre, não é propício para as crianças ou adolescentes, juvenis. Então, aqueles que puderem estar indo ali, nós vamos começar essa ação oficialmente a partir das 13, mas já estaremos lá a partir do final do nosso culto. E hoje a gente está realmente tendo uma oportunidade de viver aquilo que Jesus colocou ali no final do sermão dele. Ele finalizou o sermão dizendo que quando o Senhor vier, Ele espera que os seus filhos estejam cuidando uns dos outros, estejam cuidando dos necessitados, ajudando os famintos, os enfermos. E é isso que nós temos visto a nossa igreja fazer em muitas frentes, e é isso que nós queremos fazer hoje também. Jesus curou inúmeras vezes no sábado. Jesus, Ele fez aquilo que muitas vezes gerou um desconforto para os líderes religiosos na sua época, mas Ele fez de propósito para mostrar que, na verdade, a essência do sábado é o amor, é o serviço, é o cuidado com o próximo. O valor do ser humano, ele está muito acima de qualquer liturgia, de qualquer ritual. E por isso que nós entendemos que a nossa missão hoje, ela é com os nossos irmãos ali. Bom, o convite está feito e desejamos que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre não apenas sabedores dos sinais, não apenas sabedores de tudo que vai acontecer, mas de maneira ativa, trabalhando pelas pessoas que estão ao nosso redor. É muito importante a gente entender que a nossa presença ali, ela vai além da ajuda social. Ela é uma ajuda emocional, é um carinho que é demonstrado para aqueles que estão ao nosso redor. E é uma oportunidade também de, se houver abertura, orar com as pessoas, falar que nós estamos ali do lado delas, que elas possam sentir o carinho de Deus através dos seus filhos nesse dia. Pastor Bruno? Eu diria também que é um momento da gente ajudar as pessoas a fortalecerem a fé. Talvez elas não saibam nem fé em quê ou em quem, mas de fato estimulá-las a vivenciar a fé, para que num segundo momento a gente possa mostrar quem é digno dessa fé, né? Com certeza. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Você sabe que eu não terminei de ler o sermão de Jesus, porque na parte final ele infelizmente diz para um outro grupo que estava à esquerda: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estava nu, não me vestistes, preso, não me visitaste, desabrigado e não me acolheste. E isso não é uma realidade que nós queremos para a nossa igreja, nós não queremos para nenhum de nós. Agora, o grande detalhe, e aí é a grande diferença, é a grande similaridade entre os dois grupos. Ambos os grupos perguntam para Jesus: mas Senhor, quando é que nós te vimos assim? Quando é que nós vimos o Senhor passando fome? Se a gente tivesse visto o Senhor, a gente teria ido lá ajudar, talvez o grupo da esquerda falaria, né? Mas é interessante que tanto aqueles que fazem, como aqueles que não fazem, eles não têm a consciência, né? Ou não estão fazendo apenas pela motivação: eu vou fazer para eu ganhar um mérito com o Senhor. Não. Ou então, eu não fiz porque eu não sabia que era, senão eu teria feito. E eu creio que esse é um objetivo também. A gente não está aqui para fazer nenhuma promoção, ficar tirando foto. Eu acho que não é o momento, né, de ficar tirando foto, ficar divulgando. A gente realmente está aqui para motivar você, que é membro aqui da nossa igreja, a participar de maneira ativa e fazer a diferença na vida daquelas pessoas ali. O que importa é ali. Que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, porque ao olharmos o mundo ao nosso redor, apesar de todas essas situações terríveis que nos cercam, as catástrofes, a falta de amor, as guerras, todos esses sinais, Pai, que nos fazem entender que a Tua vinda está cada vez mais próxima. Apesar de tudo isso, nós ainda temos a certeza de que o Senhor está no controle dessa história. Nós ainda temos a certeza de que a nossa vida, ela está segura nas Tuas mãos e que o Senhor pode, através de cada um de nós, ser um conforto,
uma extensão do teu carinho, do teu abraço, da tua força para aqueles que estão necessitados nesse momento. Senhor, ajude-nos a sermos servos bons e fiéis, a fazermos aquilo que o Senhor colocou ao nosso alcance, não para ganharmos méritos contigo, mas movidos pelo amor que temos por Ti. Que a Tua igreja seja reconhecida pelo amor e pelo serviço. Abençoe cada um dos voluntários que já estão na atividade nesse momento. Abençoe cada um dos voluntários que irão participar hoje e nos próximos dias também. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, o convite está feito. Você é convidado a se dirigir já lá para a nossa igreja, ou agora, ou a partir da 1h, para a gente ajudar os nossos vizinhos. Mas se de repente você não pode, você está em outro lugar, você está assistindo essa transmissão de longe, não tem mais saúde para fazer isso, você ainda pode ajudar de uma forma muito especial, que é através de doações financeiras. Está aí na tela, a gente tem dois direcionamentos, né, duas formas de doar. Uma é através da ADRA, nossa agência humanitária, que está trabalhando em todo o estado, e você pode doar através do Pix sos@adra.org.br, está na tela. Mas nós também temos um outro caminho que a gente pode direcionar as nossas ofertas para esse momento, que é o SOS Rio Grande do Sul, e pode ser feito também pelo 7Me, né? Você que é acostumado já a dizimar e a ofertar pelo 7Me, você pode fazer através desse QR Code. E você que é membro da nossa igreja e é acostumado já a doar as suas ofertas, o seu dízimo através da transferência bancária, do Pix da igreja, você também pode, nesse momento, dar o seu dízimo, né, devolver o seu dízimo e fazer a sua doação direcionada para ajuda da comunidade com as enchentes, para o caixa da igreja. Você vai só direcionar ali que a oferta é para a ASA, né? Então é como você sempre faz. Você pode fazer pelo Pix da Igreja Central, pode fazer por transferência bancária ou também pelo aplicativo 7Me. No aplicativo ali você vai escolher ASA, Ação Solidária Adventista, e direcionar as ofertas. Todo o dinheiro que entrar nesse caixa a gente vai usar única e exclusivamente para essa situação que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe a todos nós. Nós agora encerramos a transmissão, né, pastor? Encerramos. Nós, nesse momento, estamos indo para a igreja e a gente te encontra lá. Que Deus te abençoe e um ótimo sábado a todos.